O Fernando vai falar um pouquinho da função do administrador, acho que é a função de vários de vocês aqui, e como que ele resolveu os desafios que eles tinham para o programa deles ali. O que é legal a gente também pensar no seguinte, né? O Matema é uma instituição que já existia há muito tempo, que sempre deu cursos na área que eles dão de formação de professores, mas não tinha tanta experiência assim com o mundo online. E aí, para isso, já estavam trabalhando antes com a Lehman, certo? Então, com a Fundação Lehman, e aí depois começaram também eles mesmos ter a própria instância do Canvas deles para entregar os cursos deles, que foram lançados há um mês, mais ou menos, uma coisa. Não, os online agora que estão 2 meses. Então, assim, estamos fazendo várias coisas novas e o Fernando faz muitas coisas bem criativas e bem legais com as ideias que ele tem. Vou deixar ele falar, que vai ser muito mais interessante. Obrigado, Fernando. Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Fernando, vim apresentar um pouquinho, colaborar um pouco com a discussão sobre o nosso case do Matema. Essa é a proposta, espero poder ser útil, poder compartilhar com vocês um pouco do nosso caso, das nossas dificuldades, dos nossos desafios. Talvez para alguns casos não contribua, mas para outros que estão começando, talvez ajude um pouco no desafio do dia a dia, né? Esse sou eu, Fernando Ortiz de Mello, sou coordenador do Matema há mais de 2 anos. E qual que é a minha proposta? É apresentar um pouco o nosso caso, um pouco o nosso projeto do Matema Online, que é a plataforma que a gente lançou há 2 meses, que vem dar escala aos nossos cursos, tá? Falar do nosso cenário, os principais desafios e as soluções que a gente encontrou, que eu acho que é o mais interessante. Como é que a gente fez para abordar cada necessidade, cada desafio, como a gente implementou cada uma delas. Tá? Ok, o Matema trabalha basicamente na formação continuada, presencial e online. Tá? Tem um sistema de ensino próprio, que chama Ciranda, e trabalha em cima da assessoria pedagógica. Tá? Tem mais de 20 anos de experiência no desenvolvimento desses métodos pedagógicos inovadores na qualidade de ensino para a matemática. E a gente trabalha em cima de um ramo brasileiro bem complicado, bem carente, e é em cima dessa área que a gente procura desenvolver e aprimorar no Brasil. Tá? Temos mais de 40 mil educadores formados, 1,2 milhão de alunos impactados diretamente, e mais de 3 milhões de livros didáticos já distribuídos. Tá? Então, a gente atua em parceria com as escolas, órgãos públicos, organizações não governamentais também, e sempre com parcerias com empresas que estão comprometidas com a melhoria da educação no Brasil, que esse é o nosso foco, esse é o nosso core desde sempre. Tá? Com base nisso, a gente pensou sempre dar escala à atuação que a gente dá nas instituições. Antigamente, a gente somente dava palestras ou assessoria em empresas, em instituições. Nossos pedagogos viam, e especialistas iam até a empresa e davam as formações, davam as palestras, etc. Porém, era sempre presencial e sempre aqui em São Paulo. O que a gente teve de ideia? A diretora pensou assim, vamos dar escala, vamos levar isso para o pessoal do Piauí, o pessoal do Nordeste, o pessoal do Sul. A gente tem que levar isso para outras partes, não só pensando no negócio da empresa, mas pensando na proposta da empresa, né? Pensando, tendo aquela ideia, aquela ideologia de tentar melhorar os níveis de ensino do Brasil, não só da matemática, mas quem sabe de outros. A gente sabe que o Brasil está uma das péssimas, quase um dos últimos lá, da última nota do IMEP. A gente é um dos últimos em matemática. Apesar das nossas iniciativas de outros órgãos também, como a Lehman, como nós, ainda tem muito trabalho e essa é uma das propostas que a gente tentou sempre trabalhar. Então a gente buscou desde o início uma plataforma que consiga nos atender nessa nova proposta, nessa nova iniciativa. Então a gente buscou parceiros, buscou no mercado, a gente amparou bastante as decisões em cima da Lehman, e eles nos deram a indicação do Canvas e para a gente foi bem bacana, a gente teve muitas surpresas nessas análises. Então, basicamente, o Matema Online, a gente teve um foco principal, que é ser a primeira plataforma de formação continuada em ensino de matemática no Brasil. Não existe outra.
Então a gente está abrindo espaço nesse segmento e tentando sempre focar em ampliar os conhecimentos do professor acerca do trabalho de matemática na sala de aula, seja ele um professor especialista ou polivalente. Então a gente está abrindo o leque para vários tipos de profissionais. A gente foca sempre em ser alinhado à base comum, a Base Nacional Comum Curricular, e focar também nos professores, estudantes, coordenadores pedagógicos, especialistas, por que não terceiro setor também, secretarias de ensino e universidades. Vocês podem me interromper qualquer pergunta, tá bom? Fique à vontade. Tá, aqui os slides deveriam passar um ponto a ponto, mas já abriu tudo, não tem problema. A gente começou a parceria com a Canvas em abril de 2017, então fazem 17 meses aí que a gente vem trabalhando com eles de forma bastante satisfatória. A primeira matrícula foi em junho de 2017. Eu coloquei isso aí é um assunto interessante, porque a gente levou o quê? Um mês e meio, desde o setup até começar o uso em produção. Isso me surpreendeu, porque o normal que é, você pega a plataforma, você estuda ela, vê exatamente como ela funciona, pega o seu know-how, o seu conteúdo, tenta adaptar para aquela plataforma e trabalha nas dificuldades, na adaptação, na usabilidade, etc. Aí para depois entrar em produção, para depois você produzir e espalhar aquilo para os seus clientes. A gente teve uma curva de aprendizado muito curta, muito satisfatória. Teve uma dedicação nossa bastante intensa, mas faz parte e isso foi um ponto positivo para a gente. Qual que é o cenário de hoje em dia? Tá? Como que a gente está hoje? A gente tem 202 cursos criados, tanto tutorados quanto autoinstrucionais, porque a gente trabalha sempre focado no autoinstrucional. O aluno é protagonista do seu aprendizado. Então, ele vai ter à disposição sempre um pedagogo online, sempre na plataforma, e o nosso suporte, mas ele vai ter o protagonismo. Ele escolhe qual que é a trilha que ele vai fazer, qual que é o assunto que ele vai abordar, e ele tem a liberdade de traçar aquilo que ele quiser. Então, a gente foca nisso. Nós temos 15 professores para lidar com os projetos mais especiais, com o projeto B2B. 15 autores especialistas que estão construindo novos cursos, que estão aumentando a nossa grade de cursos já disponíveis para os clientes de varejo, B2C, e também para o B2B, então eles estão trabalhando constantemente nisso. Nós temos aproximadamente 1.000 alunos cadastrados hoje, tá? Mas isso nos últimos meses a gente está numa disparada bem interessante. Talvez esse cenário seja pequeno ou muito, mas para o nosso caso está com uma expansão bastante interessante. Nós temos 2 empresas de design instrucional. Isso aqui eu gostaria de só ressaltar e contextualizar uma coisa. Quando a gente lá no começo viu o nosso know-how, viu o nosso conteúdo e pensou, legal, eu quero isso agora no online, e tem um desafio, uma barreira enorme para transpor, porque nós temos um know-how de matemática, mais acadêmico. Agora, como que eu vou fazer que esse conteúdo fique palatável para a pessoa, que fique fácil, que fique gostoso para ela navegar, que não fique difícil, não fique chato? A gente passou por muitos desafios, muitas complicações, até uma ou outra pessoa reclamando de que o conteúdo estava carregado. Então a gente veio trabalhando com algumas empresas para fazer essa tradução. Tá? Isso não envolve plataforma, mas isso envolve o autoconhecimento de produto. Esse é um processo que a gente levou e a gente está ainda aprimorando isso. Tá? 3 empresas de audiovisual para fazer todas as tomadas de externa em sala de aula. Teve caso que a gente teve que ir várias vezes em colégios, filmar as crianças, porque todos os cursos, não sei se eu comentei, os cursos são focados para ensino fundamental, de anos iniciais, anos finais, e está sendo construído um para ensino médio, né? Está sendo construído. Então, são crianças. Então, a gente precisa formar professores para lidar na sala de aula com crianças. Então, a gente precisa mostrar a sala de aula para a pessoa. Então, a gente precisa também ter um conteúdo multimídia mostrando como é que faz, como aplica a teoria à prática. E, atualmente, esse é um dado que o Jorge até comentou. Nós temos 3 admins trabalhando no Canvas hoje. Um estou aqui, um sou eu, o Gabriel e a Amanda. Então, os 3 admins do Canvas hoje estão aqui nessa sala. Então, isso é um dado importante, porque nossa administração do Canvas é bem optimizada, né? Como um dia você falou até para mim, bem otimizada. Então, a gente procura trabalhar da forma mais eficiente possível com a equipe que a gente
uma forma mais proativa, buscando soluções e de forma mais que otimize o tempo, que não tenha um mínimo de retrabalho. Tá? Então, esse é um desafio nosso também. Então, seguindo lá em cima, como que a gente formatou os cursos e colocou isso dentro do Canvas? Nós temos duas formatações de cursos, tá? Cursos de 10 horas de duração, que dá a disponibilidade da pessoa ter 30 dias de acesso a esse curso, e trilhas de formação de 40 horas, que somam-se, são 4 cursos de 10 horas, formando uma trilha, formando um percurso de um tema. Por exemplo, uma trilha de álgebra, uma trilha de resolução de problemas, uma trilha de estatística, e assim nós disponibilizamos para as pessoas. Isso aqui era a proposta antes Canvas, era como a gente gostaria de formatar o Canvas para disponibilizar. E a gente teve que pensar como que a gente configura o Canvas para atender essa necessidade. Então foi toda uma procura de configurações, e eu vou mostrar como que a gente implementou. Um dos nossos focos também é atender o público B2B, que é uma faixa do nosso negócio que anda crescendo. Existem instituições que querem formação online, mas não tem, através de propostas ou de negociação, talvez não interessem que um formador vá até eles, mas que eles querem um acesso online e eles contribuem, eles assimilam conteúdo de forma espalhada, ou até às vezes a instituição tem professores espalhados no Brasil inteiro e a gente não tem a disponibilidade de levar um formador até outras cidades. Então, a gente oferece essa solução para as pessoas. Porém, esse ponto é interessante, porque a gente precisava adaptar também o nosso produto para esse público. Adaptar como? Na personalização da interface e usabilidade, porque o público B2B tem necessidades diferentes da pessoa que compra o nosso e-commerce e faz o curso na plataforma. Eles têm que ter uma interface personalizada, eles têm que ter um acesso diferenciado, e é isso que a gente percebeu isso desde o início, que era necessário a customização. Precisávamos ter, tanto no B2C quanto no B2B, um sistema de conclusão, que gere um certificado de conclusão de curso para todo esse público. Né? A gente não pode oferecer uma plataforma, oferecer uma formação onde, no final dela, ele não tenha um certificado, porque isso envolve questões até de cálculo de horas, de dedicação, universidades, isso a gente precisava atestar isso no final. A gente teve que desenvolver isso também à parte, e até comentamos agora um trajeto bem interessante que a gente passou, que é a parte dos relatórios personalizados. Vou mostrar como que a gente resolveu, qual foi a nossa proposta e como a gente amadureceu esse lado. Tá? E algo que eu gostaria só de comentar também, que é algo que é um diferencial nosso. Precisávamos ter uma plataforma que a gente consiga preservar o nosso DNA. Cada produto, cada empresa tem um DNA, tem a forma, tem o seu diferencial. E eu precisava de ter na plataforma, mostrar na plataforma aquilo que me destacava, eu como empresa, né, aquilo que me destacava no presencial. O que no presencial as empresas gostavam do meu trabalho. Eu precisava colocar isso no online. Como colocar? Isso foi um desafio, foi um trabalho interno de conversas entre as equipes, entre a gestão pedagógica, entre a parte técnica, etc. E principalmente na interatividade no sistema de avaliação. A gente sofreu bastante para analisar o que a gente precisava ter na plataforma para que o sistema de avaliação do aluno se tornasse aquilo que a gente gostaria. Então, a gente teve um amadurecimento nessa parte também. Deixa eu beber um gole d'água, só um minutinho. Ok. Daquela primeira necessidade, personalização de interface e usabilidade, a gente pensou como que o Canvas atendeu a gente. Tá? A gente criou uma série de estruturas de contas, subcontas, criando uma árvore, isso que eu achei bacana no Canvas. Ele cria uma árvore de contas. Eu tenho a conta Pai, né, que é o nome da minha instância, e eu tenho as contas B2B, dependendo do produto que eu tenho. E dentro dessas contas, numa subconta, eu tenho o nome da conta do meu cliente, ou da instituição, ou do cliente B2C. Então a gente foi criando uma série de
de subcontas dentro da plataforma, onde que eu conseguiria, dentro de uma subconta, personalizar toda a interface da pessoa, usar toda, acredito que muitos já conheçam, mas personalizar a interface, personalizar o JavaScript, personalizar o CSS, personalizar botão, ocultar botão, colocar o logo da pessoa, o sistema de login personalizado. Então, isso que eu achei muito legal e atendeu essa parte de personalização, de você olhar para a instituição e ver a necessidade e pensar assim, olha, ok, os seus professores são mais leigos em questões tecnológicas, então eu vou facilitar ao máximo a interface, ou não, ou você quer um pouco mais de permissionamento, você quer um pouco mais de poder, eu deixo alguns botões habilitados, permitindo com que o professor da instituição tenha uns direitos, mais permissões, ou mais liberdade ou menos liberdade dentro do acesso da conta que eles têm. Então isso já resolveu muitos dos nossos problemas de adaptabilidade para o nosso cliente. Isso foi bem bacana. Então, atualmente nós temos 5 contas com layout completamente personalizado e outras 50 subcontas para as nossas instituições B2B. A gente usa basicamente o editor de temas, tá? Principalmente aqui está quebrado a foto, mas a gente usa bastante a interface de JavaScript e CSS e o editor da estrutura das subcontas. Quanto à interatividade, que é um dos pontos que a gente no Matema é bem chato, essa parte de interação. Tá? O nosso sistema de ensino, que criado chama Ciranda, ele é focado no quanto agradável, além do lado pedagógico, do conteúdo, mas o conteúdo tem que ser palatável para a pessoa. Né? Tem que estar muito claro em termos de visual, de layout, cores, toda a interface não, o layout de consumo daquele material tem que ser muito agradável e a gente peleou bastante de como fazer com que o Canvas consiga atender de forma mais parecida possível aquilo que nós temos nos conteúdos, nos livros didáticos que nós temos. Então, nós trabalhamos bastante com as empresas de design instrucional e criamos, aqui só são algumas tomadas daquele conteúdo, tá? Nós criamos box de objetivos de curso, formato do curso, a gente criou esse formato de exibição de conteúdo. Conseguimos também, na parte de, não sei se dá para ler aqui, avalie o curso aqui em cima. Tá? A gente criou, pegou material de fora do Canvas e colocou dentro dele. Isso eu achei bem bacana. Eu consigo embedar, acoplar dentro das aulas conteúdos externos. Por exemplo, a gente sempre utilizou o SurveyMonkey para fazer as avaliações externas, né? Fazer o NPS, fazer o feedback do aluno. Então, esse feedback sempre foi muito importante para a gente, para saber se o aluno está avaliando bem ou mal o nosso conteúdo, e a gente conseguiu pegar no SurveyMonkey um formulário que a gente criou, e adaptar isso dentro do Canvas. Então, a pessoa não precisa sair do Canvas para poder avaliar o nosso produto. Então, isso foi um lado positivo também do nosso formato. Tá? Mais umas fotos aqui. Como eu disse, a gente adaptou bastante o nosso conteúdo para ser agradável visualmente. A gente criou box, colocamos fotos. As aulas que nós temos dentro do Canvas se misturam junto ao conteúdo multimídia, tanto nos vídeos quanto nos separadores, né, nos tópicos. A gente customizou, essa aqui é a visão do aluno, tá? Então, dá para perceber que não tem alguns botões, não tem a barra lateral, não tem a barra do outro lado, porque isso em JavaScript a gente tirou. Tudo que não é útil, eu tiro. Tá? Eu só vou dar para o aluno aquilo que ele precisa ver. Nenhum botão a mais, nenhum botão a menos. Então, a gente focou na simplicidade. Tá? Então, é isso. Mais um exemplo aqui, 2 exemplos. No qual é o problema? Isso é interessante, porque a gente pensou no conteúdo do nosso curso para que fosse o melhor estruturado possível. E uma das vantagens do Canvas que eu gostei também de implementar, isso de forma fácil, que na HTML eu consigo customizar as abas. Aqui não parece, está meio quebrada a imagem, mas aqui são abas. A pessoa clica, essa área muda. Clica de novo, a área muda. Então eu consigo fazer com que a pessoa tenha acesso a um conteúdo maior com um espaço reduzido da tela. Então a pessoa não precisa ficar
com a barra de rolagem lá, indo até lá embaixo e para consumir. Então, eu consigo apresentar problemas, comparar situações, comparar possibilidades e fazer com que a pessoa tenha acesso a mais conteúdo com menos esforço, digamos assim. E aqui, algo bem bacana que eu não vi isso em outras plataformas, que é oferecer o conteúdo multimídia e, ao mesmo tempo, oferecer outros conteúdos na mesma visão, na mesma experiência. A pessoa, quanto menos a pessoa clicar na tela, é melhor. Esse é o objetivo. Tá? Então, a gente unificou isso dentro de uma mesma tela e condensou para que o esforço da pessoa seja feito para o aprendizado, para a assimilação do conteúdo, e não para se preocupar com navegabilidade, etc. Uma outra iniciativa que nós fizemos também, isso foi desde o começo, até conversei isso com o Rodrigo lá no começo, como que eu vou fazer para ter o contato? Porque um dos principais desafios que nós tivemos, nós pensamos no começo eu quero me fazer presente para o aluno. Como no processo de formação presencial, eu estou de frente para vocês, eu estou dando o conteúdo aqui, eu estou presente, estou olhando para você. Para online eu não consigo fazer isso. Eu preciso mostrar para o aluno que existe alguém lá pronto para atendê-lo. Então a gente pensou em diversas funcionalidades, diversas ferramentas, e o que mais adaptou a nossa necessidade foi o sistema de chat. Tá? A gente usa muito, tem um resultado muito satisfatório do nosso lado. Todos os tickets ou problemas vão para o chat e não para a área de suporte do Canvas, que é a área de ticket. Né? Então a gente desabilitou aquela área de suporte. Apesar de ter esse botão de interrogação, esse botão ele não abre nada, abre na verdade um botão ali que a pessoa não coloca, não abre um chamado no Canvas, ele abre um chamado para a gente. Então a gente controla, a gente faz a triagem, a gente faz o primeiro atendimento, a gente categoriza se é uma dúvida pedagógica ou suporte técnico. Então a gente conseguiu tomar conta desse primeiro contato com a pessoa, usando exatamente o chamado. Tem o boxzinho aqui, o balãozinho, a pessoa clica, abre o quadrante, preenche os dados básicos da pessoa e o nosso suporte técnico dá esse primeiro atendimento e responde qualquer dúvida. Esse sistema está integrado com o nosso e-commerce, também como o LMS, inclusive está na Lehman também. É bem bacana porque a gente consegue dar esse pronto atendimento para qualquer dúvida da pessoa. Inclusive no processo de login. Antes da pessoa se logar, ele já consegue contar com essa ferramenta. Claro, é o Talk, T-A-W-K. Tá? Talk.net.com. T-O. T-A-W-K.to. Tá? É gratuito, por incrível que pareça. É gratuito, muito fantástico. Tem limitadores, relatórios, a gente está tendo problemas com relatórios. Tá? Algumas estatísticas tá meio estranho, eu tenho que confessar, mas em termos de ter essa proximidade. Exatamente. É um JavaScript que coloca dentro do Canvas. Tá? 5 linhas de JavaScript. É muito legal. Posso mostrar. Isso é bem simples. É uma solução fácil que dá um enorme impacto. É impressionante. Aqui eu vou entrar no sistema de avaliação, que é bem interessante. É uma das nossas dores desde o começo, desde que a gente começou a pensar numa plataforma online, como é que eu vou avaliar o aluno? Como é que o aluno vai se sentir bem avaliado? Porque você não pode exigir uma avaliação do aluno que esteja abaixo da capacidade dele e nem muito acima, senão isso gera atrito. Então a gente precisou pensar muito bem nisso. Foi um esforço muito do nosso pedagógico de pegar o conteúdo, extrair do conteúdo aquilo que é necessário ser avaliado e como a gente faz essa avaliação. Porque é natural que a gente tenha em cursos na internet, que é 10 perguntas, todas múltipla escolha. Entendeu? As 4 primeiras perguntas, você escolhe a última NDA. Isso para a gente é insuficiente. A gente precisa ir além disso, a gente precisa abarcar novas possibilidades, e a gente está usando muito esses recursos que o Canvas nos dá de expandir a forma de avaliar. Imagina um aluno que ele consome o conteúdo e vai ser avaliado. Quando ele vê que tem uma pergunta lá de lacunas que ele vai ter que preencher, ou em uma outra alternativa que ele vai ter que relacionar imagens, ou a outra que ele vai ter que escolher box e relacionar conceitos.
Então, ele se sente realmente partícipe daquilo, ele se sente acolhido, ele sente que realmente tem algo sério por detrás, não é frases soltas que você memoriza e decora. Isso não existe dentro dos nossos cursos, isso que é bacana. A gente consegue traduzir aquilo que a gente aplica no nosso formação presencial numa formação online. Isso foi um lado muito positivo. Além, uma coisa que me deixou bem contente no começo foi as configurações da avaliação. Porque aí a gente não entra na parte pedagógica, que é as perguntas. A gente entra em como eu vou estruturar a minha avaliação dentro do meu percurso formativo. A gente chama de percurso formativo toda a estrutura que o aluno vai ter que percorrer. Então, dentro do percurso, eu tenho lá dois questionários em um curso. Então, esse questionário, quantas tentativas a pessoa vai ter? O gabarito vai ser exposto no começo ou só no final? Eu vou liberar o gabarito ou não para a pessoa? Existe uma série de coisas específicas que eu preciso entender, ver o que eu quero para implementar isso aqui. Então, eu tive que estudar bastante essa parte junto com o pessoal para entender o que a gente queria. E foi uma discussão interna também, porque quando você tem uma possibilidade de customização, de falar assim, quantas tentativas? Olha, mas se eu tenho 3 tentativas, se a pessoa consumir essas 3 tentativas, ela vai ficar bloqueada. Ela vai ter que entrar em contato com o suporte para que a gente libere mais uma. Isso é bom ou é ruim? Então, teve todo um debate interno para saber o que é melhor, o que não é. Então, a gente está fazendo testes AB, estamos inventando lá, ver como que é o melhor para o nosso aluno. Tá? Esse aí é um ponto positivo também, que a gente teve grandes surpresas. Aí eu entro agora no certificado de conclusão. O que a gente imaginou? Em termos de qualidade, em termos de usabilidade. É que o aluno, concluindo o curso, ele tem acesso a um botão que, ele clicando, ele baixa o certificado digital. O mais simples possível. O mais prático, o mais conveniente. Então a gente veio trabalhando em cima dessa ferramenta, o Rodrigo me ajudou bastante nesse ponto. A gente implementou e customizou uma barra de progresso, porque a pessoa, quando ela vai navegando na estrutura, ela tem que saber onde ela está. Ela tem que saber se ela está no meio, se ela está no começo, se falta muito, se falta pouco, se ela está saindo bem, se está atrasada, se não está. Eu preciso dar esse feedback para a pessoa. A gente conseguiu resolver isso com uma barra de progresso simples, mostrando a porcentagem do avanço da pessoa. E, dependendo do caso, eu dou também a data de término do curso. Então, tenho 3 dias para finalizar, eu estou na metade, eu preciso ir rápido, ou me dedicar mais horas. E, quando completa 100%, habilita-se um botão de certificado digital. E a última aula do curso dá acesso à pessoa a um banner que, clicando ali, baixa o certificado. E como que é esse certificado? A gente implementou de 2 maneiras. A gente teve que desenvolver uma interação em JavaScript, tá? Que é uma função que cria um PDF customizado que coloca as variáveis lá do nome da pessoa e baixa para a pessoa. Não é difícil. Essa função dá para baixar na internet, o pessoal técnico já vai saber o que é isso e dá para implementar isso no Canvas. Não é complicado. E a gente também pensou, porque nós temos 2 modalidades de curso de 10 horas e curso de 40. Curso de 40 horas, se a pessoa concluir 4 cursos seguidos, ela recebe um certificado de 40 horas, um certificado um pouco mais robusto. Então, a gente teve que desenvolver em PHP no nosso site um sistema que gera um certificado. Então, quando a pessoa termina todo o percurso formativo, que é a soma de 4 cursos, o JavaScript lê isso e encaminha a pessoa para o nosso site e lá tem o download do certificado. Então, a gente teve que... Isso que foi bacana no Canvas. Da liberdade, não é uma caixa preta. A gente consegue integrar de várias formas, atacar a nossa necessidade de várias formas diferentes. E os relatórios de acompanhamento? Talvez responda até aquilo que o rapaz comentou ali. Sempre, desde o começo, isso foi uma necessidade que nós tínhamos de ter visibilidade daquilo que estava acontecendo dentro da instância. Como que os alunos estão indo dentro de um determinado curso? Como que ele está avançando? Quais são as estatísticas? Qual que é a porcentagem de avanço? Como que eu visualizo isso? Eu visualizo isso por aluno, por curso, por conta? Então, nós fizemos uma série de
de debates internos para saber como é que a gente avalia, tá? E até isso é uma necessidade até da própria Lehman de poder ter essa visão. O que nós fizemos? Dentro do nosso site, a gente implementou uma série de rotinas usando a API, tá? A gente não usa Canvas Data, a gente usa basicamente a API, é uma forma mais simples que a gente encontrou, é 100% online, tempo real, e usando rotinas em PHP, eu vou lá, consulto o que eu quero. Tá? O que eu quero? Curso, eu vou lá e pego a lista de curso. O que eu quero? A lista de matrículas dentro desse curso, eu vou lá, pego a lista de matrícula e lista em uma forma de tabela. O que eu quero? São os módulos dentro de um curso, eu vou lá e construo uma tabela com base no retorno da API. E eu consigo fazer exatamente aquilo que o rapaz comentou. Eu tenho aqui um curso específico, a lista da matrícula, a lista das pessoas que estão matriculadas nesse curso, se a pessoa está aprovada ou não. Aqui não aprovada, aqui aprovada. O último acesso da pessoa, porque isso é importante, porque muitas vezes a pessoa compra o curso e não entra. Isso, não sei se acontece com você, às vezes comigo acontece bastante. Eu compro um curso na internet, depois eu não entro, por vários motivos. E aqui, para cada aula que eu tenho no percurso formativo, é uma coluna. E se a pessoa passa por cumpre os requisitos daquela aula, ele marca aquilo em verde com cheque. Se ele concluir o módulo todo, a gente organiza a estrutura por módulos, ele marca como concluído. E assim ele vai mostrando o progresso da pessoa com a porcentagem de quem está em andamento, quem está aprovado, quem ainda não entrou, etc. A gente fez isso todo em PHP e estamos agora implementando formas de ter essa mesma visão usando o Microsoft Power BI. A gente está ainda estudando essa ferramenta, estudando como é que a gente faz, e estamos ainda implementando essa parte usando o Power BI e o PHP no nosso site. Tá? Então, inclusive, um diferencial que a gente está em vigor agora é que os clientes B2B, quando contratam um plano da gente, eles vão ter, o coordenador da instituição vai ter um acesso personalizado dele, onde ele vai saber em tempo real aquilo que os professores deles estão fazendo. Onde eles estão, quando eles acessaram, com a nota deles, etc, etc. Inclusive, aqui é o nome do pessoal, né? O nome dos alunos. Se você clicar, isso aqui é um link. Se você clica aí, você tem as estatísticas da pessoa, não só do curso. Então, são aprimoramentos que a gente está fazendo pouco a pouco para implementar essa visão que a gente gostaria de ter em toda a instância. E isso aqui não é dentro do Canvas, isso é fora. Tá? Então, isso é interessante também. Não preciso logar no Canvas, não preciso mudar o permissionamento ou ter uma licença a mais para uma determinada pessoa. Não, isso é um dashboard que eu tenho no meu site. Não sei como eu estou de tempo. Tá bom. Tá bom. Não, aqui vai ser tranquilo. Eu usei, para implementar todas essas ferramentas, eu usei como fontes de estudo, basicamente, o canal do YouTube do Canvas. Tá? Eu recomendo entrar na playlist chamada InstructorCon, que já foi comentado. São fantásticas. Tem lá palestras de gente desde a parte técnica até a parte conceitual, pedagógica. É fantástico, fantástico. Eu recomendo bastante. Tem vários anos também. Tem vários eventos de cada ano. E também os guides, né? Que tem a versão em português. Eu coloquei em inglês, mas tem a versão em português também que eu usei bastante. A gente usou para fazer uns manuais para o aluno. Né? A gente disponibiliza o PDF para a pessoa consultar e para a pessoa ter os facts, né? Para a gente construir os facts, para a pessoa ter acesso às perguntas mais frequentes. E aqui o último slide, eu queria mostrar o seguinte. Todo mundo conhece o que é NPS? O NPS, para quem não sabe, é um sistema de avaliação. Quando você consome alguma coisa na internet, alguém te pergunta ali, um pop-upzinho, alguma coisa. Ah, você gostou? Você gostaria de indicar isso para alguém? Você gostou? Avalie o conteúdo que você acabou de consumir, de 0 a 10. É isso que a gente fez no nosso caso. A gente colocou isso dentro do Canvas, ou através do SurveyMonkey, ou através de pop-ups. Tá? E esse é o resultado de um dado amostral de um dos nossos clientes. O que diz aqui? A gente perguntou, o que você achou da plataforma? Pergunta simples. Tá? O que você achou da plataforma? E, não sei, bem, vocês devem conhecer o NPS. Ele tem 3 categorias de respondentes. Né? Tem os promotores, tem os detratores e os neutros. Detratores é tudo que é abaixo de 6, se eu não me engano.
Os neutros é tudo que é abaixo de 8. Tá? E os promotores é tudo que é quem responde acima de 8. Então, nós tivemos aqui 88,6% dos respondentes acima de 8, quando responderam sobre a plataforma. Tá? Com as customizações que a gente fez e com todas as vantagens que o Canvas conseguiu nos fornecer. Então, esse é um dado que nos deixou muito surpresos, muito contentes e que eu gostaria de compartilhar agora. Ok, obrigado, pessoal. Vou começar. Se tiverem perguntas ali no... Tem perguntas aí no live? Por enquanto não. Então, pergunta que tiver aqui, a gente para o Fernando sobre... acho que é bem interessante a gente... fazer aqui. Obrigado, Miranda. Acho que é bem interessante a gente entender como eles se apropriaram do Canvas, né? Pegaram o Canvas, transformaram em algo para atender as necessidades deles com as características deles. Como o Fernando disse, tudo que ele não queria, tudo que não fazia sentido para ele, ele tirou. E ele adicionou várias outras coisas, né? Então, se a gente pensar que está todo mundo utilizando o Canvas, mas eu tenho vários Canvas. Às vezes, numa mesma instituição, eu tenho vários Canvas, porque cada projeto requer uma cara diferente. Acho que tem muita coisa aqui interessante que pode ser aproveitada por muitos de vocês, mas queria realmente aproveitar esse momento para vocês fazerem as perguntas para o Fernando sobre o que ele já fez aqui no Canvas. Vamos lá. Aqui depois. Então. Eu queria perguntar do chat. Vocês implementaram o chat. Quem fica responsável por responder o chat? Porque eu sou tutora do curso. E eu tenho a liberdade de responder esse chat. Quem fica responsável por responder esse chat? Desculpa o seu nome? Olá, Fernanda. Nós temos uma pessoa específica, que é o Gabriel, que ele atende o chat e fica disponível durante o horário comercial. Tá? Então, todas as pessoas que recorrem a um suporte no online, nós temos sempre ele dedicado para isso. Pode ser um tutor? Pode, não há problema nenhum. Tá? Não há problema nenhum. Inclusive, nessa ferramenta, a pessoa escolhe se quer ter um atendimento do pedagógico ou alguma outra categoria que você crie, ou do suporte técnico. Porque às vezes é uma dúvida de acesso, uma dúvida de anexar um arquivo, uma dúvida de, sei lá, a internet da pessoa está lenta e não carregou o vídeo. Então, são dúvidas que a pessoa sabe que são técnicas, então ela consegue categorizar e a gente atende aqui. No nosso caso, quando é uma dúvida que a gente não consegue atender, a gente encaminha para o formador, para o tutor. Então, a gente faz um encaminhamento, pede para a pessoa aguardar algumas horas, tem um SLA interno nosso, que a gente faz a resposta para a pessoa. Tá? É bem simples. Prazer, meu nome é Glauco, eu sou do Hospital Sírio-Libanês. Me diz uma coisa, o chat dá para participar mais de um aluno? Ou da forma como vocês trabalham é só para dúvidas da plataforma? Quantas pessoas quiser. Tá? Inclusive, nós temos a mesma instância do Talk que a gente colocou na nossa instância, na nossa plataforma, a gente também tem o da Lema. Então, a pessoa que recorre a uma dúvida na Lema cai no mesmo sistema de ticketing do que está na nossa instância do Matema. Então, pode ter inúmeras pessoas. Eu posso ter, tá eu online e o Gabriel também online, e a gente atende pessoas diferentes. Então, é uma plataforma, uma ferramenta bem útil. Então, pode ser sincronizada, pode ser... Eu posso trocar, por exemplo, se eu estou atendendo uma pessoa e eu não tenho conhecimento de resolver a pergunta dela, eu encaminho para o Gabriel e só transfiro, ele assume o chat da pessoa, a pessoa não precisa fazer nada, ela só vai ver o nome, trocar o nome ali. O atendente X entrou, o atendente Y. Isso é bem bacana. Eu sugiro estudar um pouquinho essa ferramenta, o Talk é bem interessante. É gratuita. Tem algumas limitantes, mas é gratuito também. Fazendo a promoção da ferramenta. Né? Você não é sócio? Não sou só, não tenho ações lá, não, nada. Bom, eu queria só complementar um pouco a fala do Fernando. Como eu já sei, eu tenho conhecimento aí da dúvida do Glauco. A ferramenta, o objetivo vai ser sempre duas pessoas, tá? Então, um aluno sendo atendido por alguém do suporte. Não é um chat como um chat do curso com todos os alunos e um professor moderando.
Não, é só para atendimento mesmo. Isso. Ah, entendi. Isso é uma ferramenta de chats, né? De um fórum. Não é. Tem a ferramenta de chat da própria plataforma, que a gente não usa, mas eu sei que é possível. Mas eu já busquei algumas soluções de chat também, que eu possa embedar isso com um iframe dentro de uma aula. Também é uma outra possibilidade. Tá? Mas como a gente não implementou, eu não posso dizer com propriedade. Mas eu sei que é possível. Eu busco na internet alguma ferramenta de chat e eu faço um embed lá via iframe dentro de uma aula. É uma possibilidade. Marcos Secone, de novo, do CIE. Como é que você resolveu as trilhas? Foi resolvido fora do Canvas ou lá dentro? Assim, uma trilha composta de 5 cursos. Você criou um curso chamando de trilha com todos os conteúdos lá dentro? Você podia explicar um pouquinho melhor? Então, uma trilha nossa de 40 horas é formada por 4 cursos de 10 horas. Cada curso desse dentro do Canvas tem um ID. Esse ID é o que identifica o curso. E no JavaScript, para eu mostrar o botão de certificado de conclusão para a pessoa, o que ele faz? Eu já cadastro no JavaScript todos os IDs de uma determinada trilha e ele faz o cálculo. Para cada... eu vou até lembrar a lógica do JavaScript. Ele procura todas as matrículas do aluno, depois compara. Esse aluno, esses IDs, tem esses 4 IDs? Se tiver, então ele faz parte de uma determinada trilha. E com base nisso, ele faz o cálculo se ele está aprovado ou não. Se tiver aprovado, ele gera o botão. Não, exatamente. Exatamente. Conclua e aprove. Tá? Ele precisa tirar pelo menos 70% da pontuação total. Então ele faz esse cálculo também no JavaScript e no PHP. A gente faz esse cálculo externo. Isso mostra dentro do Canvas também, que é um requisito, né? Então ele faz esse tratamento tudo no JavaScript. Oi, eu sou o André do Unianchieta. 2 questões. A primeira, o Jorge sempre enfatiza que o Canvas tem atualizações frequentes. Como que você controla essas suas versões de JavaScript e CSS? Porque eu vejo que são muito grandes, né, na sua plataforma. E a segunda questão é, você utiliza o aplicativo? Aplicativo mobile, você diz? A gente teve caso de que alguns alunos baixaram o aplicativo e começaram a usar pelo aplicativo. Tá? Foi um caso só, se eu não me engano, né? Isso. A gente ficou até preocupado de saber, porque todos os CSS e todos os adaptadores não servem para o mobile. Aí a gente começou a ficar preocupado e pensou, será que eu vou ter que adaptar isso, criar uma instância, uma visão, um layout específica para o mobile? Tá? Não é a nossa realidade hoje. A gente teve um caso só, faz alguns meses, mas quando isso for uma realidade, a gente vai ter que passar algumas horas nessa implementação. Tá? A gente faz um versionamento interno, por data, né, por versão de JavaScript, etc. Tá? E conforme a gente vai mudando, a gente vai fazendo o upload e faz os testes. Essa é a segunda dúvida. A primeira dúvida, desculpa, as atualizações. A gente teve uma vez, até no certificado, inclusive estou tendo esse problema hoje eu estava trabalhando nisso, que mudou alguma coisa no CSS da plataforma do Canvas, ele mudou o nome de uma variável. E mudou o nome da variável, quebrou o meu CSS e não mostrou o botão para a pessoa. Mas aí eu tenho que ir lá e mudar, corrigir a referência. Né? É aquela coisa, eu preciso ser proativo para resolver isso o mais rápido possível, isso vai gerar um ticket, né? um chamado para a gente, mas é aquela balança. Né? Ou eu preciso assumir que isso possa acontecer, e quando acontecer eu faço a proatividade e resolvo. Né, e eu tenho, por outro lado, todo o ganho na interatividade e na adaptação. Bruno do CIE também. Ainda nessa linha da atualização do JavaScript, você tem muita
muito ticket aberto por conta do navegador do usuário, se ele bloqueia os seus JavaScript, se pode acontecer de quebrar bastante coisa no seu curso. Você recebe muito chamado por conta disso? Já recebemos. O Chrome é a base de hoje em dia. O IE funciona, a gente testou, mas teve uma pessoa que a gente teve contato que usou o Mac, usou o Safari e teve alguns problemas ali. Eu tive que mudar um pouco o Ajax lá, tive que mudar um pouco a sequência para ser compatível. Tá? Mas esse é um esforço contínuo de qualquer web designer de tentar sempre balancear a compatibilidade com a usabilidade, né? Então, como a gente teve estatística de que a maior parte das pessoas que acessam são através do Chrome e do máximo do IE, a gente não tem uma realidade tão problemática. A gente está ainda dentro da zona de conforto. Então, quantidade de tickets, como a gente tem poucos, dependendo da realidade de cada empresa, mas a gente tem 1000 alunos, não simultâneos, né? A gente tem 1000 já cadastrados. E a nossa realidade, a nossa expectativa de ter tickets mensais é bem inferior ao que a gente tinha pensado que teria. Então, a gente tem poucos daquilo que a gente esperava. Isso é um dado importante, bem satisfatório. Tem uma pergunta online aqui do Ronaldo Machado, e ele pergunta se o Fernando poderia explicar um pouco mais sobre a barra de progresso do curso. Como foi essa implementação? Eu usei o suporte do Canvas, aí, o Rodrigo, para me ajudar nessa implementação. Essa foi uma das primeiras coisas que a gente fez no Canvas. Eu tinha exposto para ele a necessidade de ter esse feedback para o aluno da onde ele estava dentro do percurso. É uma das principais, uma das primeiras necessidades que eu tive. Como que a gente implementou? De novo, soluções em JavaScript. Tá? O que eu fiz? Eu coloquei dentro do tema um cálculo para contar quantas atividades existem no percurso e quais delas estão completas. E com base nisso, ele faz uma divisão lá e mostra a porcentagem de avanço. Aí, através de uma função JavaScript, ele cria aquela barra. Aí eu estilizei a barra, deixei redondinha, azulzinha, etc. E ele mostra aquela barra de acordo com a porcentagem que ele já tinha calculado do progresso. E um condicional. Se aquela barra for 100%, aparece o iframe, a divzinha lá do certificado. Se não, não aparece. É basicamente isso. Isso tem aí eu sou da parte de segurança também, eu sei que isso tem uma implicação de segurança, porque não é tão difícil isso ser burlável. Então a gente está trabalhando em tentar aumentar a segurança. A gente sabe que o Canvas é seguro, mas qualquer implementação que é feita individual, feita por nós, gera uma insegurança. Isso é importante pensar, eu até compartilho isso com vocês. Para quem conhece, é possível burlar, mas para a pessoa, para 100% dos nossos alunos hoje em dia, que são mais leigos, né, são professores do Piauí, que dificilmente conseguem, sabe, ou pelo menos a gente já teve casos de pessoas que não conseguirem anexar um arquivo dentro de uma tarefa. São pessoas que ainda têm uma carência, são professores que têm uma carência muito grande nessa parte tecnológica. Então a gente não, de novo, nossa realidade ainda não chegou nesse ponto de preocupação. Mas eu sei que no futuro a gente vai ter que implementar medidas de segurança nesses novos JavaScripts também. Que é basicamente isso. Um JavaScript que calcula o progresso e se chegar a 100%, ele habilita o botão. Perfeito. Você só complementando um pouco essa parte do certificado, né? O Canvas busca justamente quais atividades foram feitas com base nos pré-requisitos dos itens do módulo, tá? Então, ali a gente consegue ver o que ele fez, o que ele não fez. Tem essa questão da segurança, mas a segurança acho que é muito mais no sentido de se o cara tiver um certo entendimento, ele vai conseguir gerar um certificado para ele. Tá? Exato. Não vai mudar no Canvas dizendo o que foi feito. E dentro dos pré-requisitos, né, você pode, um dos requisitos, você considerar a nota dele nas atividades. Então, não só se ele fez, mas se ele tirou mais do que 8, mais do que 9, mais do que 7. Só deixar claro, talvez eu não tenha deixado tão claro, pode gerar confusão. Perfeito. O máximo que pode acontecer é a pessoa ter um certificado quando não deveria ter. Esse é o maior risco. Entendeu? Então, é o que a gente está trabalhando agora. Eu estou usando o PHP para, no meu site, usar a estrutura server-side para gerar o certificado, e não client-side. É isso. Muito obrigado, Fernando.